Qual que é o papel do estrogênio no lipedema? Vem comigo que eu vou te explicar o que é o estrogênio, quais são as funções dele no corpo, como ele está envolvido com o lipedema e o que você pode fazer para ajudar a controlar o lipedema. Olá, é um grande prazer ter você aqui neste novo vídeo. Eu me chamo Gisele Forró, eu sou nutricionista e cientista e meu objetivo com este canal é trazer informações sobre alimentação, sobre saúde, com embasamento científico de uma forma descomplicada, de uma forma acessível, para que você consiga melhorar a sua saúde. Se esse assunto te interessa, se inscreva em meu canal para que você possa ser notificado assim que eu publicar novos vídeos. O que é o lipedema? O lipedema é uma doença crônica e progressiva que se caracteriza por um acúmulo excessivo e desproporcional de gordura, principalmente nos membros inferiores, e além desse excesso de tecido adiposo, a gente também observa uma hipotrofia muscular, uma redução da massa muscular com redução da força muscular. Estima-se que o lipedema afete 11 a 19% da população brasileira. É um número muito grande. A causa do lipedema, a fisiopatologia da doença, ainda não está totalmente clara para a ciência, mas vários estudos já sugerem que existe uma combinação de dois fatores. Um fator genético, uma predisposição genética, somado a um desequilíbrio hormonal, a um desequilíbrio do estrogênio. Esses dois fatores serão então os gatilhos para que o lipedema se desenvolva. O lipedema é frequentemente mal diagnosticado e mal compreendido, e muitas vezes ele é confundido com a obesidade. E como que a gente consegue diferenciar essas duas condições? Basicamente por causa de três fatores: localização do acúmulo de gordura, momento da apresentação da doença e população afetada. Enquanto a obesidade pode afetar ambos os sexos, cujo acúmulo de gordura pode ocorrer em todo o corpo e em qualquer momento da vida, o lipedema acomete quase que predominantemente mulheres, sendo que o acúmulo de gordura ocorre predominantemente no membro inferior e ele vem acompanhado de inchaço, dor, uma facilidade para formar hematomas, e ele se desenvolve nos períodos de maior alteração hormonal, como puberdade, gestação e menopausa. Além da dor e da facilidade para formar hematomas, esse acúmulo excessivo de gordura, esse inchaço, também podem prejudicar a mobilidade. Então não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Tratar o lipedema envolve cuidar da sua saúde. Por que o lipedema afeta quase que exclusivamente as mulheres? Exatamente por causa do estrogênio. O que é o estrogênio? O estrogênio é um hormônio esteroide que está presente em mulheres e em menor quantidade em homens. As mulheres têm muito mais estrogênio que os homens. E é essa quantidade de estrogênio no homem que às vezes o predispõe a também desenvolver lipedema. Só que o lipedema nos homens ele acontece de forma bem esporádica. São homens que apresentam um perfil de testosterona muito baixo e um aumento do estrogênio. O estrogênio desempenha várias funções no nosso corpo, incluindo desenvolvimento sexual. O estrogênio é fundamental para o desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos durante a puberdade, como mamas, útero, vagina. O estrogênio é importantíssimo para a regulação do ciclo menstrual, porque é ele que vai controlar o crescimento do endométrio, a camada mais interna do útero, que vai sofrer descamação durante a menstruação. O estrogênio também é importantíssimo para a fertilidade, porque ele tem um papel essencial na ovulação. Ele estimula o crescimento dos folículos ovarianos que contêm os óvulos. E além dessa função mais reprodutiva, o estrogênio também participa da saúde óssea. Ele ajuda a manter a densidade óssea nas mulheres, reduzindo o risco de osteoporose e fraturas. O estrogênio tem efeitos protetores sobre o sistema cardiovascular. Ele ajuda a manter os vasos sanguíneos mais flexíveis e saudáveis. E aqui
a gente já começa a ligar alguns pontos. O edema do lipedema, ele ocorre por uma fraqueza dos vasos sanguíneos, os capilares começam a se tornar mais frágeis, mais fracos, e a partir daí a parede deles se torna mais permeável, permitindo a saída de fluido, de líquido que está dentro do vaso sanguíneo para fora do vaso sanguíneo. Isso é que causa o inchaço no lipedema. E a gente está vendo aqui que o estrogênio também está envolvido com essa fraqueza dos vasos sanguíneos. O estrogênio também desempenha um papel na saúde cerebral. Ele ajuda a proteger contra doenças neurodegenerativas. Ele está envolvido na produção de colágeno, elastina, ajudando a manter a pele saudável, a pele firme, a pele hidratada. Segundo esse artigo que foi publicado em 2021, cujo título é Lipedema e o papel potencial do estrogênio no acúmulo excessivo de gordura. Esse artigo ele trata exatamente da função do estrogênio no lipedema. No lipedema ocorre uma modificação dos receptores periféricos de estrogênio que estão localizados lá no tecido adiposo. E essa modificação vai fazer com que ocorra uma maior captação de estrogênio para o interior do tecido adiposo. Essa desregulação tanto da síntese de estrogênio quanto dos receptores vai causar aumento de uma enzima lá dentro do tecido adiposo que vai estimular a produção, vai permitir que moléculas de gordura entrem dentro do adipócito. Outro fator, essa desregulação do estrogênio e dos receptores de estrogênio aumentam a adipogênese, a formação de gordura através de um receptor que é chamado PPRAY. Esse PPRAY estimula a síntese e o armazenamento de triglicerídeo lá dentro do adipócito, contribuindo para aumentar o tamanho do adipócito. E além do PPRAY aumentar o tamanho, estimular o aumento do tamanho do adipócito, ele também ativa a diferenciação de pré-adipócitos, de células precursoras dos adipócitos em adipócitos maduros. Então, em resumo, esse PPARY promove a expansão do tecido adiposo tanto pela hipertrofia do tecido adiposo, aumentando o tamanho do tecido adiposo, quanto pela hiperplasia do tecido adiposo, aumentando o número de células adiposas. A desregulação do estrogênio e dos receptores de estrogênio também vão diminuir a lipólise, que é a queima de gordura, porque vai ocorrer aqui uma inibição das enzimas lipolíticas, as enzimas que vão oxidar a gordura. O estrogênio também aumenta a produção do VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. Esse VEGF, ele estimula a angiogênese, que é a produção de novos vasos sanguíneos. Um tecido adiposo que está crescendo, que está em expansão, ele requer novos vasos para aumentar ali o aporte de sangue, o aporte de nutrientes. Então, um tecido adiposo em expansão precisa ter novos vasos. A gente precisa ter a angiogênese ocorrendo nesse tecido adiposo em expansão. E o estrogênio faz isso através do aumento do VEGF. A disfunção do receptor de estrogênio também aumenta o GLUT4, que é o transportador de glicose. Esse GLUT4, ele está presente predominantemente nas células do músculo esquelético e nas células do tecido adiposo. Aí o que acontece? Quando uma pessoa come uma refeição com muita glicose, com muito açúcar, com muito carboidrato, isso vai causar um aumento na liberação da insulina. A insulina, ela vai estimular esse GLUT4 que está lá dentro da célula, quietinho lá dentro da célula, fazendo com que ocorra ali a translocação desse GLUT4 para a membrana da célula. Na membrana da célula, ele vai funcionar como se fosse uma porta. Esse GLUT4 vai permitir a entrada da glicose para dentro da célula. E o que vai acontecer então no lipedema? As pessoas que têm lipedema, como vão ter ali um aumento de GLUT4, elas vão captar mais glicose.
Um alerta então, pessoas que têm lipedema precisam reduzir a ingestão de glicose, precisam reduzir a ingestão de açúcar e de carboidrato. O que você pode fazer então? Adotar uma dieta, uma estratégia alimentar de baixo carboidrato, porque pessoas que têm lipedema, as células estão ávidas por glicose, elas captam mais glicose que uma outra pessoa sem lipedema. O que você precisa fazer para adotar uma estratégia alimentar de baixo carboidrato? Primeiro, o que é uma dieta baixa em carboidrato? Quando a gente compara o padrão ocidental, a dieta convencional, ela sugere que o consumo de carboidrato fique em torno de 45 a 65% das necessidades diárias. Isso corresponde a uma ingestão de carboidrato acima de 250 gramas por dia, podendo chegar a 300, 400 gramas de carboidrato ao dia. Uma estratégia alimentar de baixo carboidrato, ela determina que a ingestão de carboidrato fique em torno de 50 a 100, 120, até 130 gramas de carboidrato por dia. Quando a gente analisa os estudos científicos, eles consideram a dieta low carb quando a ingestão ela permanece em até 130 gramas de carboidrato ao dia, mas na prática o que a gente observa é que essa ingestão vai ficar em até 100 gramas de carboidrato ao dia. Essa estratégia é chamada de dieta low carb. Quando o consumo de carboidrato é ainda mais restrito, quando a gente restringe o consumo de carboidrato para menos de 50 gramas de carboidrato ao dia, isso é chamado de dieta cetogênica, porque nesse padrão a gente vai migrar. A glicose não será mais a fonte primária de energia, nós vamos ter aqui a utilização de corpos cetônicos como principal fonte de energia. Daí o nome dieta cetogênica. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre o melhor tratamento do lipedema, onde eu coloquei alguns artigos científicos que encontraram excelentes resultados utilizando a dieta cetogênica no tratamento do lipedema. Inclusive eu farei outros vídeos sobre isso, a literatura científica já está expandindo, tem mais artigos sendo publicados sobre esse assunto. Eu vou voltar a falar sobre dieta cetogênica no tratamento do lipedema. Para vocês compararem, para vocês terem uma dimensão da quantidade de carboidrato, um pão francês tem aproximadamente 28 gramas de carboidrato. 2 colheres de arroz, 26 gramas de carboidrato. Um pacote de macarrão instantâneo, 50 gramas de carboidrato. Um biscoito recheado, 9 gramas. Uma lata de refrigerante com açúcar, 35 gramas. Se a gente considera, por que a gente precisa eliminar todos esses produtos? Porque quando você adota uma estratégia de baixo carboidrato, se você inclui farinha, se você inclui industrializado, você facilmente extrapola a sua quantidade ali, alvo de carboidrato, e isso te tira daquela estratégia alimentar. Quais são as regras básicas para você iniciar, para você adotar uma estratégia de baixo carboidrato? Primeiro, elimine os produtos ultraprocessados, o máximo que você conseguir. Consuma mais alimentos in natura, mais alimentos que são minimamente processados. Corte o açúcar, a sacarose, refrigerantes, bolos, doces, sorvetes. Elimine os grãos, tudo que tem trigo. Aí aqui a gente vai incluir pão, bolo, biscoito, macarrão, pizza. Tudo que tem farinha de trigo é péssimo. Outras farinhas também, como farinha de arroz, aveia, elimine esses grãos. Esses grãos vão todos serem fracionados, quebrados em glicose. No final das contas, eles vão virar açúcar. Evite também as raízes pelo mesmo motivo. Evite batata, mandioca, inhame, cará, beterraba. Esses alimentos, eles vão ser fracionados até serem transformados em sua menor porção possível, que é a glicose. Eu acabei de falar para vocês do problema da glicose para quem tem lipedema. Pessoas que têm lipedema têm mais receptor, vão captar mais glicose.
Elimine gorduras artificiais como margarina, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de algodão. Escolha as boas fontes de gordura como azeite, manteiga ghee, óleo de coco, a própria gordura animal você pode utilizar para as suas preparações. Escolha comida de verdade. Vou colocar aqui uma imagem para vocês de uma pirâmide. E na base dessa pirâmide estão os produtos que você precisará excluir. Nós temos aqui pães, massas, açúcar, leite. Por que o leite você precisa reduzir? O leite tem a lactose, que é o açúcar do leite. Então você pode até consumir queijos, e quanto mais amarelos, quanto mais curados forem os queijos, melhor, menos açúcar ele vai ter. Elimine leguminosas como feijão, elimine milho, arroz. Todos esses produtos não serão bons para você que tem lipedema. Na base da sua pirâmide, você vai escolher alimentos fontes de proteínas, como carnes, peixes, ovos. Vale qualquer tipo de corte de carne, qualquer tipo de peixe. Depois você, subindo na pirâmide, você vai consumir vegetais que têm pouco açúcar, ovos, laticínios, nozes e sementes. E as frutas estão lá na pontinha. Por que fruta também precisa ser limitada? Boa parte das frutas tem uma quantidade muito grande de frutose e sacarose. Boa parte das frutas vão ter muito açúcar. Então a gente precisa também limitar o consumo de frutas. Quais seriam as frutas permitidas? Vou listar aqui para vocês. As frutas vermelhas, a gente inclui amora, morango, cranberry, cereja, framboesa, mirtilos, ameixa, coco, limão, lima, abacate, maracujá, kiwi também pode ser incluído. Então essas são as melhores opções de frutas para você. Quais seriam as boas fontes de gordura, além das que eu citei para você utilizar nas preparações? As castanhas, amêndoa, avelã, castanha do Pará, castanha de caju, macadâmia, nozes, pistaches. São excelentes alimentos, você só precisa consumir com moderação. E particularmente, caso você tenha episódios de ansiedade, caso você não consiga controlar muita quantidade, eu até sugiro que você nem faça uso das castanhas, porque é muito fácil errar a mão nas castanhas. É muito fácil extrapolar e comer além do necessário, e isso vai atrapalhar o controle do seu lipedema. Não porque não sejam bons alimentos, as castanhas são excelentes alimentos, mas são alimentos com uma densidade nutricional muito alta, são alimentos extremamente calóricos. Outras boas fontes de gorduras são as sementes. Semente de abóbora, semente de girassol, semente de linhaça, gergelim, chia. Mas aqui vale a mesma dica que eu mencionei em relação às castanhas. Consuma com moderação. Bebidas permitidas. Você pode utilizar, além da água, água com gás, bebidas com zero açúcar, chás naturais, café puro sem adoçante, smoothies low carbs, caldo de osso, que é uma prática comum em quem adota um estilo alimentar de baixo carboidrato. Como que você vai montar um prato nutritivo e baixo em carboidrato? Porque no seu prato não é desejável que tenha arroz, feijão, batata, mandioca, cará. Mas o que você vai colocar? Vamos imaginar ali um prato. Observem essa imagem. 1/3 dele você vai preencher com proteína. E a dica que eu te dou é: se você antes comia um bife, um pedaço de carne, agora, no lugar do que seria ocupado pelo arroz e pelo feijão, você vai colocar mais um pedaço de carne. O restante do prato você vai ocupar com legumes e vegetais folhosos. Os vegetais folhosos estão mais do que liberados. Os legumes com baixo amido também. Couve-flor, brócolis, cebola, pimentão, quiabo, berinjela, tomate,
Todos esses vegetais são muito bem-vindos, você pode comer à vontade. Se o seu receio é de ficar com fome, você pode ficar despreocupada, porque a proteína ela é extremamente saciante. Se você aumentar o seu aporte de proteína, você não vai ficar com fome, muito pelo contrário, você vai ficar mais saciada e mais nutrida. E isso sem contar que 1/3 do que você come de proteína vai ser usado para digerir a própria proteína, porque a proteína tem um efeito termogênico muito maior que carboidrato, que gordura. Então isso vai facilitar inclusive o seu processo de emagrecimento. No início, quando você retira pães, massas, nas primeiras 2 semanas, você pode passar por um período de adaptação. O seu corpo pode ser que sinta essa diferença. E aí você pode observar sintomas como uma leve dor de cabeça, uma leve fraqueza ou cãibra, ou um aumento da irritabilidade. Como que você pode driblar esses sintomas? O que acontece? O carboidrato no nosso corpo, ele é armazenado na forma de glicogênio. E o glicogênio, ele é armazenado junto com água. Então, quando você adota ali uma estratégia alimentar de baixo carboidrato, você vai reduzir essa quantidade de glicogênio que está estocada e, consequentemente, você vai perder também a água que está ali junto com o glicogênio, vai perder um pouco da água que está entre as células, porque você vai desinchar. Então, você pode apresentar uma certa desidratação. Quais são as 2 dicas? Aumente a ingestão de água e aumente a ingestão de sal. Por que o sal? Os nossos rins realizam com muita destreza um processo que é chamado de equilíbrio hidroeletrolítico. Dentro desse equilíbrio, se a gente perde água, de tabela a gente vai perder junto sal. Se a gente retém água, de tabela a gente vai reter junto sal. Então existe esse balanço, esse equilíbrio muito preciso entre o sal e a água. Como a gente perde água no início da estratégia alimentar, os rins vão também eliminar mais sal, mais sódio. Se você repõe esse sal, você vai observar que esses sintomas de dor de cabeça, fraqueza, eles passam quase que de forma instantânea. Então essa é a dica que eu deixo para você. Coloque, se você sentir ali um pouquinho de dor de cabeça, pegue 1, 2 pedrinhas de sal grosso, engole essas 2 pedrinhas com um pouco de água. Você vai perceber uma diferença muito grande. O mais importante é você conseguir transitar, adotar esse estilo de vida com menos açúcar, com menos carboidrato, porque assim você vai favorecer, você vai conseguir ter resultados melhores no controle do lipedema. Se você conhece alguém que tem lipedema, envie esse vídeo. Também quero te pedir para deixar o seu like. E caso você ainda não tenha se inscrito em meu canal, se inscreva, porque eu estou te esperando no próximo vídeo. Um beijo!